Não existe um mito norte-americano tão forte como o do Velho Oeste, com seus cowboys, saloons, diligências e principalmente o maior cenário natural que o cinema já aproveitou por mais de 30 anos, o Monument Valley. Pois foi num dos clássicos do western, e por que não dizer do cinema mundial, que esta locação apareceu pela primeira vez, em No Tempo das Diligências, de 1939, dirigido pelo grande John Ford. Contando com John Wayne no seu primeiro grande papel, a atriz Clary Trevor e alguns dos outros grandes nomes do cinema da época, entre eles Andy Devine, Thomas Mitchell e John Carradine, o filme apresenta uma história simples, mas cheia de conflitos entre as personagens. Uma viagem de diligência pelo estado de Utah, no já conhecido e citado Monument Valley. Ocupada por um banqueiro ladrão, um puritano vendedor de uísque, uma prostituta de fronteira, um jogador de costumes aristocráticos, um médico alcoólatra, uma dama grávida e um cowboy fugido da justiça em busca de vingança, a diligência do título se transforma num pequeno cenário, onde Ford aproveita e desenvolve um grande estudo sobre a condição humana, não deixando de faltar os lados positivo e negativo dessa condição. John Wayne, que faz o papel de Ringo Kid, o cowboy fugitivo, não era para participar do filme. Em seu lugar, o produtor Walter Wanger iria colocar Gary Cooper, mas como esse ator já estava com outros compromissos agendados, a opção foi mesmo o novato Duck Wayne, como era conhecido pelos amigos. Essa escolha mostrou mais tarde ter sido uma das mais acertadas, pois é a partir de No Tempo das Diligências que a dupla John Ford e John Wayne iria entrar para a história do cinema, apresentando por mais de 30 anos algumas das produções mais marcantes de Hollywood. Mas não foi somente pela presença de John Wayne que esse filme foi considerado uma obra-prima do western. A fantástica fotografia do Monument Valley, que John Ford apresenta pela primeira vez ao público e que se tornaria um dos grandes ícones dos filmes de faroeste, foi complementada pelo pontuado clima criado entre os personagens durante essa conturbada viagem. Esse clima tenso deve-se a alguns elementos que Ford conseguiu mesclar muito bem. As dificuldades de uma viagem em terras selvagens, por meio de uma das únicas formas de transporte na época do Velho Oeste, a busca de vingança de Ringo Kid e principalmente todos os lados do preconceito social, utilizado pelo cineasta de forma lírica, mas bem crítica, sem deixar de lado o clima épico que um filme como este deve ter. Doc, haven't I any right to live? What have I done? We're the victims of a foul disease called social prejudice, my child. These here ladies of the Law and Order League are scouring out the dregs of the town. Come on. Be a proud, glorified dreg like me. You get going, Doc. You're drunk. Two of the kind. Just two of the kind. Take my arm, Madame la Comtesse. Sit down here, ma'am. Uma curiosidade, o ator Thomas Mitchell, que protagonizou o médico alcoólatra, ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante naquele ano, desbancando alguns dos atores mais cotados para o prêmio, como Claude Rains e Brian Downey. Come on, boys. 3 cheers for old Doc Boone. Hip, hip, quiet. No Tempo das Diligências, dá início a uma série de produções de faroeste ou westerns, que aproveitaram não apenas o cenário grandioso do Monument Valley, mas todo o clima dessa narrativa, ao mesmo tempo simples e complexa. O próprio John Ford, que se apaixonou pela beleza fotográfica e pictórica do Monument Valley, dirigiu, entre 1946 e 1964, mais 8 filmes nessa mesma locação. Mesmo aqueles que sentem algum preconceito pelos filmes de faroeste irão, de alguma forma, apreciar esta grande obra, que
que, longe de ser apenas uma história de duelos de pistoleiros, foi um grande trabalho de direção e inspiração do grande John Ford. Vale a pena.